Jornal da Manhã. Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 21 de novembro de 2025 e você vai ouvir na edição de hoje do Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. Prefeitura de Blumenau realiza adequação do sistema de nota fiscal eletrônica. Doadores do EMOSC de Blumenau ganham isenção na área azul. A isenção vale por 3 horas e deve ser ativada no totem instalado dentro da unidade. Blumenau abre oficina de graça para capacitar pessoas com deficiência na produção de bolachas de Natal. Com alta demanda no verão, Samar explica intervenções para manter abastecimento em Blumenau. A Jovem Pan conversou com o presidente da autarquia, que vai trazer as informações para a gente. Na saúde, ambulatórios gerais do Garcia, Velha e Itopava terão atendimento neste fim de semana em Blumenau. Ultraprocessados já são quase 1/4 da alimentação dos brasileiros. Levantamento em 93 países mostra que o consumo aumentou em 91 nações. Também em destaque no jornal dessa sexta, projeto para a prevenção de desastres em Santa Catarina é discutido na COP30. Bancada catarinense fecha a destinação de valores de emendas no orçamento de 2026. Santa Catarina vai receber um total de 415 milhões de reais. Vereador de Itapema e ex-procurador da Lava Jato acionam justiça contra Lula por hospedagem em iate durante a COP30. Santa Catarina tem cerca de 190 casos de violência contra mulheres por dia e lança campanha Aqui Não nas empresas. E professor é preso suspeito de abusar sexualmente de alunas em Gaspar e Pomerode. Você também vai ouvir: servidores estaduais recebem segunda parcela do 13º no dia 19 de dezembro. E Santa Catarina se consolida como o estado mais seguro no país do ranking 2025. E Vale do Itajaí tem mais de 2.000 vagas abertas pelo Cine nessa semana. Praia Central de Balneário Camboriú terá areia peneirada a partir de segunda-feira. E daqui a pouco tem a previsão completa com os meteorologistas do Alerta Blue. Tudo o que você precisa saber está aqui no Jornal da Manhã. Comece seu dia bem informado. Fique com a gente. Sete horas 5 minutos, 7:05. Bom dia para você que está acompanhando o Jornal da Manhã. Eu sou Franciele Bach e você também pode acompanhar o Jornal da Manhã pela internet no jovempanblumenau.com.br ou ainda pelo aplicativo Panflix. Siga também o @Jovem Pan Blumenau nas redes sociais. Vamos em frente porque a luta do dia está apenas começando. Sete horas 6 minutos, 7:06. E um homem de 32 anos morreu na manhã de ontem após ser atropelado na rua Luiz de Oliveira, no bairro Texto Salto, em Blumenau. Inicialmente, tratado como acidente, o caso agora é investigado como possível homicídio. A vítima foi encontrada pelos bombeiros embaixo de um carro, ainda com capacete, e morreu no local devido aos ferimentos. O motorista do veículo não estava presente quando o socorro chegou. Populares relataram que o atropelamento teria sido intencional, após uma discussão familiar. Um jovem de 20 anos teria usado o carro para atingir o homem, que é namorado da sua mãe, fugindo então do local em seguida. A Polícia Civil vai instaurar um inquérito para apurar o que motivou o crime e também identificar o autor. E a Polícia Militar de Santa Catarina atendeu na manhã de ontem uma ocorrência envolvendo a descoberta de uma ossada humana em uma área na mata, no bairro Garcia, em Blumenau. Segundo a polícia, o solicitante relatou que havia ido até o local para limpar uma fonte de água, quando se deparou com um cadáver já em estado avançado de decomposição. Ele então acionou as autoridades. Policiais militares foram ao endereço indicado e, após confirmarem a existência da ossada, chamaram a polícia científica e também a civil, que estiveram no local para realizar os procedimentos periciais e iniciar a investigação sobre a identidade da vítima e também os motivos da morte. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais informações, mas não recebeu retorno até o fechamento desta matéria. E o Sistema Municipal de Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, o Nota Blue aqui de Blumenau, está passando por adequações para a entrada em vigor da reforma tributária no dia 1º de janeiro do ano que vem. A principal mudança vai ser a inclusão de novos campos referentes aos futuros tributos nacionais, o IBS e o CBS. Embora o ISS continue valendo em 2026, essa atualização é obrigatória em todo o país.
Os prestadores de serviço vão seguir usando o Nota Blue normalmente e os novos campos vão aparecer no layout da nova nota fiscal a partir do próximo ano. Para os microempreendedores individuais, as mudanças serão gradativas, incluindo a emissão obrigatória de nota fiscal eletrônica para todas as vendas e serviços, inclusive para pessoas físicas. Outro ponto importante é que o faturamento vai passar a considerar a soma da receita, do CPF e também do CNPJ do MEI. Contadores e desenvolvedores já podem acessar o novo manual na web, além de layouts e também arquivos de exemplo no portal do Nota Blue. O ambiente de testes para a integração também está disponível. Devon Correia dos Santos, auditor fiscal tributário e também gerente de tributos imobiliários da Prefeitura de Blumenau, destaca que o objetivo é garantir uma transição transparente e tranquila para todos os usuários do sistema. Olá, ouvintes. Conforme vocês já devem ter ouvido falar, no passado recente houve a edição da Emenda Constitucional número 132 de 2023, a qual promoveu a reforma tributária. Nesse sentido, tributos até então existentes como ISS, ICMS, PIS e COFINS deixarão de existir com o passar do tempo, justamente pelo fato de tal reforma tributária ter previsto a criação de 2 novos tributos, quais sejam o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Apesar do período de testes de tais novos tributos já se iniciar em janeiro de 2026, destaco que o ISS, de competência dos municípios, permanece em plena vigência. Além disso, vale ressaltar que o município de Blumenau vem realizando as alterações necessárias no seu sistema emissor de nota fiscal de serviço eletrônica, o Nota Blue, de maneira que ele atenda em plenitude à reforma tributária. Por fim, destaco que podem contar com o município de Blumenau nesta transição que se avizinha. Dúvidas sobre integração podem ser enviadas para suporte@simples.com.br e outras informações também podem ser obtidas pelo telefone 3381-6809. E o SAMAI de Blumenau informou que a ETA 2 está sem tratar água desde as 5h50 desta sexta-feira, devido a problemas no fornecimento de energia elétrica, o que pode afetar o abastecimento, especialmente para quem não possui reservação. A normalização deve ocorrer ao longo do dia, assim que a energia for restabelecida no bairro do Salto. A interrupção atinge os 24 bairros atendidos pela ETA 2, incluindo do Salto, Escola Agrícola, Água Verde, Vila Nova, Itopava Seca, Vitor Conde, Boa Vista, o Centro, Nova Esperança, Itopava Norte, Fortaleza, Tribés, Salto Weisba, Passo Manso, Velha e também as suas regiões, o Badenfur, Salto do Norte, Texto Salto, a Itopavazinha, Itopava Central, Fidelis e Fortaleza Alta. E os doadores de sangue do Hemosc aqui de Blumenau agora contam com um benefício extra: 3 horas de isenção no pagamento das vagas de área azul próximas ao Hemocentro. A novidade começou a valer nesta quarta-feira e foi adotada após um pedido da própria unidade, devido à dificuldade de estacionar na região. As vagas contempladas estão na rua Teodoro Altrup. Ao estacionar, o motorista deve anotar o número da vaga. No momento do atendimento, vai ser necessário informar a placa do veículo e também o número da vaga para ativar o ticket de isenção, válido por 3 horas. Dentro da unidade, um totem foi instalado para agilizar o processo de ativação. O doador tem ainda uma tolerância de 20 minutos desde o momento em que estaciona para concluir essa etapa, sem risco então de notificação enquanto estiver no atendimento. A expectativa é que o benefício contribua para aumentar o número de doações e também melhorar a circulação nas proximidades do Hemocentro. E Santa Catarina é o estado mais seguro do país para se viver, de acordo com o ranking do anuário Cidades Mais Seguras do Brasil de 2025. O estado tem uma média de 8,6 mortes violentas a cada 100 mil habitantes, enquanto no Brasil a média de 23 casos a cada 100 mil habitantes. Entre as cidades mais seguras, Santa Catarina também se destaca com as 3 primeiras posições: Brusque, Jaraguá do Sul e Tubarão. Florianópolis está em primeiro lugar como a capital mais segura do país, à frente de Brasília e São Paulo. Para o governador Jorginho Melo, a segurança pública traz reflexos diretos no desenvolvimento econômico e também social de Santa Catarina. Para surpresa de 0 pessoas, o estado de Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil. Mas não é só isso. Florianópolis foi considerada a capital mais segura. Brusque e Blumenau foram considerados as cidades mais seguras.
Entende agora porque temos investido tanto em armamento, estrutura, pessoal. Isso dá resultado. A segurança ajuda a trazer mais investidores, mais visitantes, novos negócios e mais emprego. E é por isso, se for preciso ajudarmos outros estados para que o crime não chegue até aqui, nós vamos ajudar. Esse título do estado mais seguro, a gente tem que manter e só melhorar. O programa Gás do Povo começa na próxima segunda-feira, oferecendo recarga gratuita do botijão de gás para famílias vulneráveis. Na primeira etapa, 1 milhão de famílias e 10 capitais serão atendidas, com comprovação do benefício pelo Bolsa Família, cartão da Caixa ou CPF validado por código. Até março deste ano, o programa deve alcançar 15 milhões de famílias. A retirada do gás será feita diretamente nas revendas credenciadas, substituindo o antigo modelo de pagamento em dinheiro. O benefício é destinado a famílias do Cade Único com renda de até meio salário mínimo, priorizando quem já recebe Bolsa Família. Sete horas 14 minutos. 7h14. O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina divulgou o segundo relatório de balneabilidade da temporada 2025-2026, referente às coletas feitas entre 17 e 21 de novembro. Dos 238 pontos analisados no litoral catarinense, 176 estão próprios para o banho, o equivalente a 73,95%, um índice inferior ao do levantamento anterior, quando 190 pontos estavam adequados. Em Florianópolis, a queda também foi expressiva. Apenas 57 dos 87 locais avaliados estão próprios, contra 67 do primeiro relatório. Os dados completos podem ser consultados no site do IMA. E neste fim de semana, os ambulatórios gerais da família Garcia e Velha de Blumenau estarão abertos para atendimento das 8 da manhã às 5 horas da tarde, tanto no sábado quanto no domingo. Já o ambulatório da Itopava funciona apenas no sábado, também das 8 às 5 da tarde. A vacinação segue disponível nas 3 unidades aos sábados, das 9 da manhã às 4 horas da tarde. Para se vacinar, é preciso apresentar um documento com foto e também a carteira de vacinação. No caso de menores, a presença de um responsável é obrigatória. E o Serviço Alô Saúde permanece ativo 24 horas pelo telefone 0800 686 6000 ou ainda pelo aplicativo Pronto, com atendimento por chat, vídeo ou então chamada. E o consumo de alimentos ultraprocessados mais que dobrou no Brasil desde os anos 1980, passando de 10% para 23%, segundo estudos publicados na Lancet por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo. O aumento é global. Em 93 países analisados, quase todos registraram crescimento, com índices chegando a 50% no Reino Unido e mais de 60% nos Estados Unidos. Os cientistas afirmam que essa expansão é impulsionada por grandes corporações que usam marketing lobby para estimular o consumo e também barrar políticas de alimentação saudável. As pesquisas mostram que dietas ricas em ultraprocessados estão ligadas a maior risco de obesidade e doenças crônicas como diabetes, câncer, problemas cardiovasculares. A classificação desses alimentos, criada em 2009 por pesquisadores brasileiros, destaca que eles são formulações industriais com ingredientes baratos e muito aditivos. Os especialistas defendem ações urgentes como rotulagem mais clara, restrições à publicidade infantil, proibição desses produtos em escolas e hospitais e incentivos ao consumo de alimentos frescos. Segundo eles, o avanço dos ultraprocessados não é resultado de escolhas individuais, mas da forte influência das grandes empresas no setor, que movimenta 1,9 trilhão de dólares por ano. E ainda falando de saúde, uma nova pesquisa revela uma mudança importante no comportamento dos jovens brasileiros. O consumo de bebidas alcoólicas, entre eles, está diminuindo. O levantamento aponta que hábitos mais saudáveis, maior acesso à informação e novas percepções sobre bem-estar têm influenciado nessa queda. Iveson Gomes traz os detalhes. O Brasil está presenciando uma virada silenciosa nos hábitos de consumo de álcool entre os jovens. Dados do Panorama Álcool e Saúde 2025 do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, o CISA, mostram que na faixa etária de 18 a 24 anos, o percentual de pessoas que não consomem bebidas alcoólicas passou de 46% em 2023 para 64% esse ano. Isso significa que
e quase 2/3 dos jovens brasileiros simplesmente não bebem. Para a pesquisadora sênior do CISA, Marília Reis, essa é uma tendência mundial que revela uma mudança no perfil dos jovens. Essa redução do consumo de álcool, ela tem sido observada mundialmente entre os jovens. É uma geração mais consciente dos riscos do álcool, uma vez que essas informações também estão mais acessíveis nas mídias sociais. É uma geração mais preocupada com a saúde mental, com a valorização do autocuidado e que busca aí um estilo de vida mais saudável. Essa geração também tem buscado outras formas de socialização e lazer que não estejam associadas ao uso de álcool. Apesar do avanço expressivo da abstenção, o estudo aponta que essa tendência ainda precisa ser observada com cuidado ao longo dos próximos anos, especialmente porque padrões de consumo podem mudar com o envelhecimento dessa geração. É importante reforçar que ainda temos muitos desafios, né? Uma vez que o consumo abusivo de álcool ainda é expressivo entre os homens adultos com baixa escolaridade e de regiões norte e centro-oeste do país. Essa queda no consumo entre jovens é um ótimo sinal, mas ainda para manter esse avanço, né, depende de conscientização e políticas públicas para reduzir os danos do consumo de álcool. A pesquisa aponta que essa mudança cultural pode trazer impactos positivos para a saúde pública e reduzir riscos associados ao consumo exagerado de bebidas alcoólicas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Iveson Gomes. 7h19, 7h19, e vamos para o nosso primeiro giro de notícias aqui na número 1 do Brasil. A Defesa Civil de Rio do Sul vai passar a enviar alertas de emergência por SMS, informando sobre riscos como chuvas intensas, enchentes e deslizamentos. Apenas moradores cadastrados com CEP vão receber as mensagens. O sistema entra agora em fase de testes para validar os envios. E a Polícia Federal realizou em Joinville a segunda fase da Operação Pecúnia Invicta, que investiga um grupo suspeito de furtar terminais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Com apoio da Polícia Militar, foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão na quarta-feira. A ação dá continuidade à primeira etapa, realizada em novembro de 2024, quando houve buscas e prisões na cidade. O avanço das investigações levou à identificação de novos suspeitos ligados ao esquema. Eles podem responder por furto qualificado, adulteração de sinal, identificador de veículo e também a associação criminosa para práticas de crimes hediondos. E a Black Friday deve gerar 5,4 bilhões de reais em vendas neste ano, uma alta de 2,4 sobre 2023. O resultado é puxado por dólar mais baixo, inflação em queda e aumento do emprego, embora juros altos e endividamento das famílias limitem o crescimento. Supermercados, eletroeletrônicos, móveis e vestuário devem liderar o faturamento. A data registra bons níveis de desconto, mas consumidores precisam redobrar cuidados com golpes, especialmente os que usam inteligência artificial para criar anúncios e perfis falsos. 7h21, 7h21. Santa Catarina registra em média 199 casos de violência contra mulheres por dia, um número que acende um alerta sobre a urgência de ações mais efetivas. Diante desse cenário, foi lançada a campanha Aqui Não, que envolve a FACISC, o Ministério Público e também o Governo do Estado, junto ao setor produtivo para coibir crimes de gênero dentro e fora das empresas. Carol Denardi traz as informações pra gente. A Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina lançou a campanha Aqui Não. A iniciativa nasceu a partir de um convite do Ministério Público Estadual para que a FACISC aderisse ao protocolo Não é Não e evoluiu para uma ação mais ampla, voltada à conscientização, prevenção e mudança de cultura dentro das empresas. Santa Catarina convive com números alarmantes de violência contra as mulheres. Segundo o Observatório da Violência contra a Mulher, entre 2020 e 2024, foram registrados mais de 364 mil crimes, média de 199 ocorrências por dia. O vice-presidente da FACISC, César Esmielewski, explica que a campanha busca mobilizar as 47 mil empresas associadas.
Quando a doutora Chimeli do Ministério Público nos passou os números de violência contra a mulher, de fato a gente ficou estarrecido e resolvemos criar esse protocolo Aqui Não, e através dessas 47 mil empresas nós vamos trabalhar o estado de Santa Catarina com um único objetivo, que é reduzir drasticamente a violência contra a mulher, a violência doméstica. A iniciativa da FACISC será realizada também em parceria com o governo do estado. A vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Ben, projeta. Ministério Público, Estado de Santa Catarina, Judiciário, todos estão envolvidos. Porque só com todas as pessoas envolvidas na nossa sociedade, nós poderemos combater a violência contra a mulher. A promotora de justiça, Chimeli Louise de Rezenes Marcon, detalha a principal missão do protocolo Não é Não. De estabelecerem uma metodologia, um fluxo de atendimento para os casos de assédio, constrangimento e de violência contra meninas e mulheres. Essa é a principal função do protocolo Não é Não, é atender quando a violência acontecer, prestar esse acolhimento humanizado para a vítima, um encaminhamento imediato a um local de segurança à escolha dessa vítima. A campanha Aqui Não vai desenvolver ações estratégicas de prevenção à violência contra mulheres. Então aqui nós estamos falando de informação qualificada, orientação de atendimento e também metodologias, fluxo de atendimento para quando essa violência já aconteceu. Quem procurar, com quem conversar, quais os órgãos que estão disponíveis para prestar esse atendimento imediato. A FACISC reforça que falar sobre o problema dentro das empresas é um passo essencial. Afinal, por trás de cada número, há uma vida interrompida e uma família marcada. 7h24, 7h24. E a polícia prendeu na quarta-feira um professor de 47 anos suspeito de abusar de alunas em Gaspar e Pomerode. A denúncia mais recente envolve uma menina de 9 anos e a investigação revelou semelhanças com outro caso ocorrido em outubro em Pomerode, com uma criança de 6 anos. O professor, que já tinha condenação por crime sexual, chegou a fugir para uma área da mata, mas se entregou nesta quarta-feira, confessou os abusos e foi levado ao presídio, onde vai aguardar audiência de custódia. 7h25, 7h25. E ainda hoje no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Com alta demanda no verão, Samay explica intervenções para manter o abastecimento em Blumenau. A Jovem Pan conversou com o presidente da autarquia, que vai trazer as informações pra gente. O fato acontece, a Jovem Pan informa, você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. Temperatura agora em Blumenau é de 19 graus. E vamos com as informações do tempo, direto do Alerta Blue, com a meteorologista Tatiane Martins. Bom dia, Tatiane. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta sexta-feira, a massa de ar seco que atua sobre o estado de Santa Catarina mantém uma condição de tempo firme e ensolarado aqui em Blumenau. Ao longo do dia, o sol predomina com poucas nuvens, favorecendo a elevação da temperatura, e a tarde de hoje tem sensação de calor, abafamento. Máxima nesta sexta-feira, oscilando em torno dos 29 graus aqui em Blumenau. Para amanhã, sábado, a previsão indica um dia que começa com sol, com variação de nuvens. A temperatura vai se elevando. A tarde do sábado também é aquecida, com máxima em torno dos 27 graus. Mas a partir da tarde do sábado tem mudança nas condições do tempo. A aproximação de uma frente fria pelo litoral de Santa Catarina favorece a ocorrência de pancadas de chuva com trovoadas entre tarde e noite do sábado. Essa condição de instabilidade permanece também no domingo, já que no domingo essa frente fria segue por aqui, mantendo uma condição de céu encoberto, com chuva fraca a qualquer momento do domingo. E no domingo, por conta do tempo mais fechado, a temperatura já não sobe tanto e a máxima oscila em torno dos 21 graus. A próxima semana ela começa também com muita nebulosidade e chuva fraca por aqui. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Tatiane Martins. 7h27, 7h27. E uma hospedagem utilizada pelo presidente Lula do PT durante a COP30, realizada em Belém do Pará, virou alvo de contestação judicial.
Nesta semana, o vereador de Itapema, André de Oliveira, do Partido Novo, e o ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, do Novo, protocolaram uma ação popular na Justiça Federal de Curitiba para pedir a suspensão da contratação de um barco-hotel que teria acomodado o presidente, a primeira-dama Janja e parte da comitiva. A iniciativa aponta supostas irregularidades na forma como o governo federal escolheu o iate usado durante o evento. De acordo com o texto da ação, a embarcação Iana 3, pertencente ao empresário Iomar Cavalcante de Oliveira e operada pela Icotur Transporte e Turismo, foi contratada sem que, segundo os autores, fossem considerados outros meios de hospedagem disponíveis, entre eles um navio da Marinha, que poderia ser utilizado sem custos adicionais. Os autores afirmam que o preço estimado da diária do barco-hotel seria de 5.300 para o casal presidencial. Eles também contestam o fato do governo não ter divulgado o valor global da contratação, que, segundo a petição, configuraria descumprimento da lei de acesso à informação. O documento menciona ainda o consumo de combustível da embarcação e suas emissões que, na visão dos autores, destoariam da proposta ambiental da conferência. Para o vereador André de Oliveira, o gasto representa mau uso do dinheiro público no momento em que, segundo ele, o país enfrenta dificuldades econômicas. O brasileiro não suporta mais tanto desperdício de dinheiro público. É sempre uma justificativa diferente para o Lula e a Janja torrar o dinheiro do brasileiro. E agora, a COP30, que na verdade é um show de hipocrisia, é um exemplo claro disso. Eles torram milhões e milhões de reais do brasileiro com um iate de luxo para ficarem hospedados, para gastar da melhor forma, perdulária, como eles sempre fazem, e ainda numa COP que diz defender o clima e o meio ambiente, quando estão torrando, queimando 150 litros de diesel por hora para manter o iate funcionando. Esse é o tipo de hipocrisia da esquerda, mas a gente não deixou isso barato. Eu, juntamente com o Deltan Dallagnol, que é mestre em processar o Lula e defender os brasileiros, nós entramos com uma ação popular processando o Lula, a Janja e o governo federal para que eles ressarçam os cofres públicos, para que eles devolvam o dinheiro dessa gastança, já que nós encontramos várias irregularidades. Dallagnol também criticou os custos atribuídos à hospedagem e disse enxergar contradição entre o discurso do governo sobre simplicidade e a escolha do iate. Ele reforçou que documentos e valores precisam ser divulgados integralmente. Lula disse que iria dar ao mundo um exemplo de simplicidade amazônica nessa COP30, mas, como sempre, ele deu foi um exemplo de hipocrisia. Ele contratou um iate de luxo para ele e para a Janja curtirem em Belém, com tudo pago, com o meu, com o seu, com o nosso dinheiro. E o pior, Lula colocou os gastos debaixo de sigilo, enquanto os brasileiros e estrangeiros tiveram que se virar lá com a falta de estrutura de Belém. A sociedade e a lei exigem que os gastos sejam públicos, que sejam divulgados e que o mau uso do dinheiro público seja ressarcido aos cofres públicos. E é por isso que eu, junto com o vereador de Itapema, o André de Oliveira, nós representamos Lula na Justiça Federal para que o governo abra essa caixa preta de Lula e Janja na COP30. Lula, aliás, tem experiência em ser processado por mim aqui na Justiça Federal do Paraná. E se depender de nós, do Partido Novo, ele não vai se safar de mais essa palhaçada com o dinheiro público. 7h31, 7h31. E o presidente Lula indicou o advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Com 45 anos, Messias poderá permanecer na corte até completar 75. A sua nomeação ainda depende de sabatina e aprovação no Senado. Atual chefe da AGU desde janeiro de 2023, ele é procurador da Fazenda Nacional. Nasceu no Recife, formou-se em Direito pela UFPE e fez mestrado e doutorado na UNB. No governo Dilma Rousseff, atuou como subchefe para assuntos jurídicos da presidência. Direto ao ponto, com o professor Odair Tramontim. Ainda sobre a indicação do presidente Lula, o professor Odair Tramontim vai direto ao ponto. Lula oficializou nesta semana a indicação de Jorge Messias para o STF e confirma aquilo que a gente disse assim que Barroso se aposentou, ou seja, Lula o substituiria por alguém da sua confiança pessoal e que tivesse uma trajetória no PT. Isso é muito ruim e, na minha opinião, é mais um prego no caixão do STF, porque cá entre nós, nenhuma pessoa bem esclarecida, que seja atualizada nas questões em geral,
confia atualmente no STF. Isso abala a própria democracia, porque uma justiça forte e independente é um esteio da democracia, que é muito importante, todos sabem. A culpa até é do Lula, que faz esse aparelhamento do STF, mas é muito mais do Senado, que aceita qualquer um que o presidente indica. Aliás, até hoje o Senado nunca refugou ninguém. Só nesse mandato o Lula indicou o seu advogado pessoal, o Zanin, o seu ministro da Justiça, o Flávio Dino, e agora está indicando o office boy da Dilma. Para quem não lembra, ele é o tal Bessias, daquele episódio lá da indicação do Lula para ministro. E atualmente ele é o seu advogado geral. Ou seja, para vocês verem um absurdo, só na segunda turma do STF, que tem 5 ministros, aquela turma que julgou o Bolsonaro, dos 5, o Lula tem esses 3 que são da sua absoluta confiança, ou seja, qualquer que seja o caso em julgamento, o Lula diz o que deve se fazer, o que não deve ser feito. Isso não deveria ser assim. Vou dar um exemplo. O ex-presidente Bush dos Estados Unidos, numa ocasião, iria indicar uma reitora de Harvard, pessoa altamente gabaritada, conhecida, mas bastou a notícia vir à tona e ela foi refugada porque lá na juventude teria sido estagiária de um escritório que é advogada para a família dele. Ou seja, para eles a imparcialidade é fundamental, mas muito mais, o ministro não pode gerar qualquer tipo de dúvida de que possa pender para um lado ou para o outro. E aqui no Brasil, muito pelo contrário, eles assumidamente têm vínculos com os políticos, como é o caso do ex-advogado do PT, o Toffoli, agora esse ministro, advogado do Lula, e por aí afora, como eu já disse. Isso não deveria acontecer, e depois eles reclamam quando a gente diz que não confia mais no STF. Mas alguém teria alguma dúvida de que existe suspeita nesses julgamentos de pessoas que têm essa vinculação muito próxima do presidente? Era isso. Odair Tramontim para o Jornal da Jovem Pan. E agora falando da política catarinense, sobre as possíveis coligações e também eleições para o ano que vem nas eleições gerais de 2026. O presidente estadual do PSB, Nicolas Botós, reuniu os ex-senadores Paulo Bauer e Dário Berger em um jantar em Florianópolis para convidá-los a ingressar no partido e disputar cargos majoritários em 2026, como governo do estado ou então Senado. Botós busca fortalecer o PSB catarinense com nomes que têm perfil semelhante ao do vice-presidente Geraldo Alckmin, que também migrou do PSDB. O encontro contou ainda com o vice-prefeito de Palhoça, Rosinei Horário, convidado a se filiar ao PSB, e o ex-deputado Djalma Berger, que diz não ter intenção de voltar a disputar eleições. 7h35, 7h35, e daqui a pouco no Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. Com alta demanda no verão, Samay explica intervenções para manter abastecimentos em Blumenau. A Jovem Pan conversou com o presidente da autarquia, que vai trazer informações pra gente. E servidores estaduais recebem segunda parcela do 13º em 19 de dezembro. E tem ainda os detalhes da previsão do tempo. Temperatura agora em Blumenau é de 19 graus. 7h36. 7h36. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Passaporte anual Alespark. Um ano inteiro de diversão na neve por um precinho que parece brincadeira. Colecione momentos especiais, garanta já a entrada livre por um ano no parque e se jogue de vez na brincadeira em nossas novas atrações. Adquira já o seu passaporte anual em até 6 vezes no cartão. Acesse alespark.com.br e embarque nesta aventura com a gente. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte, ou visite proese.com.br.
Bateu, amassou ou riscou? Fica tranquilo. Aqui na Fiat Rivel você resolve tudo em um só lugar. Atendemos todas as seguradoras e contamos com uma funilaria completa, moderna e com equipe especializada para deixar seu carro como novo. Serviço rápido, qualidade garantida e o padrão que só Rivel oferece. Fiat Rivel, onde seu carro sempre volta perfeito. Agende agora mesmo. Informações 47-3231-2214. Desacelere, seu bem maior é a magia de Natal vai invadir Blumenau com a CDL. São mais de 300 mil reais em prêmios esperando por você. Comprando nas lojas associadas à CDL Blumenau, você concorre a um carro 0 quilômetro e também com muitos vales compras para deixar seu Natal ainda mais mágico. A cada 50 reais em compras, você ganha um cupom. Baixe o app CDL Blumenau e cadastre seus cupons. Onde tem CDL, tem magia de Natal. Todo nascer do sol nos convida a viver a aventura de mais um dia e a sermos melhores que ontem. Evoluir faz parte da nossa natureza. Agora, o HSC é o Hospital Unimed Blumenau. Continua com a mesma qualidade de antes, só que agora com a marca e a visão de futuro da Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. O Forte Atacadista tem tudo para sua casa ou negócio. Confira: chuleta bovina com osso bandeja quilo 29,98. Coxa e sobrecoxa de frango Cobacol ou lar congelado pacote quilo 7,98. Açúcar refinado Caravelas 1 quilo 3,48. Café Caboclo tradicional e extra forte 500 gramas 25,90. Leite condensado Tirol 395 gramas semi-desnatado 4,38. Cerveja Antártica 269 ml original 2,98. Coxa e sobrecoxa de frango a passarinho Cobacol congelado 800 gramas 7,98. Feijão preto caldão 1 quilo 3,75. Extrato de tomate salsarete concentrado 300 gramas sabores 3,98 ou 3,85 no Buon Card. Lava roupas em pó Surf 5 quilos e 600 só 29,90. Forte Atacadista, que é mais barato. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. FURB. Fazer a diferença é nosso ponto forte. Afinal, aqui é FURB. E ponto. Saiba mais em ingressar.furb.br. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, 7h40, 7h40. Vamos agora para as capas do que foi destaque hoje nos principais jornais do Brasil. Na jovempan.com.br, incêndio atinge pavilhões da COP30 e provoca evacuação na Blue Zone. E Lula indica Jorge Messias para vaga no STF. Na Folha de São Paulo, Trump retira tarifas sobre alguns produtos agrícolas brasileiros. Lista de produtos que vão passar a ser isentos da sobretaxa de 40% inclui carne e café. E imprensa internacional repercute incêndio na COP30 e lembra problemas de estrutura apontados pela ONU. No Estadão, Alcolumbre pauta projeto com custo bilionário 2 horas após Lula frustrá-lo de indicar Messias ao STF. E Irã se retira de acordo para permitir a retomada de inspeções nucleares internacionais. O Globo, ONU alertou para risco de exposição à eletricidade em pavilhões da COP30. E Lula indica Messias ao STF e vai precisar convencer Alcolumbre. 7h41, 7h41. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. Temperatura agora em Blumenau é de 19 graus e vamos com mais informações sobre o tempo, direto do Alerta Blue, com a meteorologista Tatiane Martins. Bom dia, Tatiane.
Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta sexta-feira, a massa de ar seco que atua sobre o estado de Santa Catarina mantém uma condição de tempo firme e ensolarado aqui em Blumenau. Ao longo do dia, o sol predomina com poucas nuvens, favorecendo a elevação da temperatura, e a tarde de hoje tem sensação de calor, abafamento. Máxima nesta sexta-feira, oscilando em torno dos 29 graus aqui em Blumenau. Para amanhã sábado, a previsão indica um dia que começa com sol, com variação de nuvens, a temperatura vai se elevando, a tarde do sábado também é aquecida, com máxima em torno dos 27 graus, mas a partir da tarde do sábado tem mudança nas condições do tempo. A aproximação de uma frente fria pelo litoral de Santa Catarina favorece a ocorrência de pancadas de chuva com trovoadas entre tarde e noite do sábado. Essa condição de instabilidade permanece também no domingo, já que no domingo essa frente fria segue por aqui, mantendo uma condição de céu encoberto, com chuva fraca a qualquer momento do domingo. E no domingo, por conta do tempo mais fechado, a temperatura já não sobe tanto e a máxima oscila em torno dos 21 graus. A próxima semana ela começa também com muita nebulosidade e chuva fraca por aqui. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Tatiane Martins. 7h43, 7h43. E Blumenau está se preparando para o período de maior consumo de água, o verão. E o SAMAI conversou com o jornalismo da Jovem Pan sobre os investimentos e também intervenções nas estações de tratamento de água para enfrentar essa demanda. Para detalhar essas ações, ouvir pontos críticos e também esclarecer sobre o abastecimento nessa época do ano, nós conversamos com o presidente do SAMAI, Alexandre de Vargas. Acompanhe. E hoje o Grupo Força do Rádio conversa com o presidente do SAMAI de Blumenau, Alexandre de Vargas. Presidente, seja muito bem-vindo e bom dia para você. Bom dia, muito obrigado e um prazer enorme estar aqui. Bom, a gente começa falando sobre investimentos do SAMAI aqui em Blumenau. Queria entender um pouquinho, né, do que o SAMAI vem realizando para garantir o abastecimento nesse verão. A gente sabe que vem mais em um verão, é sempre aquele problema de falta de água. O que vocês vêm trabalhando dentro do SAMAI em relação a esse tema? Perfeitamente. Esse ano foram quase 100 milhões de reais investidos, né, tanto em melhorias nas estações de tratamento, quanto nas próprias redes de água, né? Tanto em expansão de novas redes, como também o reforço, né? Que vai com certeza garantir um verão muito mais ameno e tranquilo para a população. Por exemplo, hoje a gente termina a interligação de uma rede de alto volume, de alta pressão ali na Itupava Central, que liga as ruas Gustavo Henschel até a rua Gustavo Zimmermann, né? Que vai com certeza tranquilizar aquela população que reside nas áreas mais altas ali da região da margem esquerda. E ainda falando sobre, né, esse mesmo tema, a gente viu que teve várias obras de ampliação, especialmente bastante trabalho esse ano em relação à ETA 2, né? Foram feitas várias intervenções. Como é que está essa obra da ETA 2? Qual que é a previsão dela já de funcionamento? Tem alguma parte que já está em funcionamento ou ela precisa estar totalmente concluída para que as pessoas possam se beneficiar dela? Isso. Ali em fevereiro e no mês de junho, julho, a gente fez umas melhorias que aceleram a limpeza dos decantadores, né? Isso garante uma linearidade do abastecimento, né? E a população não fica tão refém dessas intervenções. E está previsto para mais ou menos no dia 10 de dezembro a gente realizar a troca dos filtros da ETA 2 também, né? Esses dois filtros são com uma tecnologia moderna, né, de blocos Leopold, né, o melhor que existe no mundo. Esses dois vão valer por 3, então vai garantir um ganho. Até hoje a gente já produz 30% a mais de água na ETA 2 do que no ano passado, né? E aí com a instalação desses blocos Leopold a gente vai ter um ganho ainda maior. Hoje a ETA 2 atende quantos bairros? São 11 bairros, é isso? São 12 bairros, 12? Né? Aproximadamente 72% dos consumidores de Blumenau. Né? E com essa ampliação vai atender mais ou só vai beneficiar ainda mais esses 12 bairros? Não, vai beneficiar esses 12 bairros, que é uma população, são quase 250 mil moradores, né? Então são desde o pé da Serra da Vila Itopava até a Velha Grande e o extrema da cidade no bairro Fortaleza Alta. Então uma população gigantesca, né, que não vai sofrer tanto com interrupção no abastecimento nesse verão. Nas demais ETAs, o SAMAI fez alguma melhoria também? Alguma limpeza, alguma manutenção ou ainda faz parte do planejamento para esse ano? Na ETA 3 também, situada lá na Rua Santa Maria, no bairro Progresso. Estamos finalizando também a troca dos filtros, né? São filtros, como eu já falei antes, são mais modernos que garantem uma produção ainda maior de água, né? E com essa conclusão a gente vai poder ativar em definitivo
aquele bombeamento ali na Rua Progresso, né? E essa água que vai ser produzida de forma excedente ali para aquela região, né? Não vai prejudicar de forma nenhuma a região sul da cidade. Aquela água que for produzida a mais, ela vai ser direcionada aqui para a região central, né? Dando um pouco mais de folga também para a ETA 2, que essa água da ETA 2 vai poder beneficiar um pouco mais a região norte da cidade. Em relação aos caminhões-pipas, né? Vocês pensam em continuar utilizando mais para os reservatórios ou há a possibilidade de ampliar exatamente para algumas casas ou algumas residências onde possivelmente pode vir a faltar água? Não, com certeza. A nossa frota de caminhões-pipa vai continuar de prontidão. Hoje é tudo terceirizado? Não, é frota tudo própria. Frota própria, funcionário próprio também. Durante o ano, quando há alguma dificuldade na produção de água, né, os caminhões prontamente se dirigem até os reservatórios. Todas as noites isso é feito, nos finais de semana com um pouco mais de intensidade, e está no planejamento estratégico do SAMAI também para que no verão, né, eles estejam circulando ainda mais para abastecer esses reservatórios caso não estejam prontamente abastecidos. Hoje já acontece então dos caminhões circularem, verificarem os reservatórios e fazer também o enchimento deles, a gente está ainda na alta temporada aí de verão, é isso? Exatamente. Todos os nossos reservatórios, bombas, booster que a gente chama, mini booster, VRP, todos os nossos equipamentos instalados pela cidade, eles contam com com telemetria, né? Verificamos em tempo real o seu nível, né? Como a água está circulando em toda a cidade. E assim e automaticamente, quando o nível baixa muito rapidamente, gera um alerta lá na central de comando operacional e prontamente um caminhão-pipa é deslocado para fazer o seu enchimento. E já aproveitando, vocês sempre fazem, né, a comunicação antes, quando há possibilidades de faltar água em algum bairro ou quando tem alguma intervenção. Existe também esse trabalho dentro das escolas ou até nas entidades, enfim, nesses grupos que se organizam, como, por exemplo, grupos de mães, né? Para alertar, para a comunidade continuar fazendo uso consciente de água. Parece um assunto velho, né? Mas é um assunto que tá aí, que a gente realmente precisa ter essa consciência, mas ainda assim a gente vê que não é todo mundo que pensa dessa forma, né? Que pensa só no seu benefício e esquece do vizinho, por exemplo, né? Exatamente. Vamos por partes. Quando há alguma intervenção um pouco maior no sistema, tanto fazem alguma instalação de rede nova, que a água precisa ser fechada quanto intervenção em alguma estação de tratamento, a gente avisa com antecedência todas as escolas afetadas, órgãos, unidades de saúde, órgãos de segurança, né, para que a gente forneça o nosso contato, para que nós prontamente, havendo alguma dificuldade, a gente desloque um caminhão-pipa para encher o seu reservatório próprio. De qualquer forma, nesse verão, apesar dos investimentos que nós já fizemos, na ordem de quase 100 milhões de reais, todo esse ganho na produção de água, distribuição, não estamos livres de alguma eventual rompimento na rede. E esse rompimento, nesse sentido, levam cerca de 2 a 3 horas para ser reparado, e as regiões à frente podem ser afetadas, né? Então a gente pede que, principalmente nos finais de semana, do verão que vem se avizinhando, não gastem água à toa, né? Somente para a sua higiene pessoal, sua alimentação. Procurem lavar carro, calçada durante a semana, né? Que o consumo é um pouco menor. A gente nota que nas terças-feiras o consumo é um pouco mais tranquilo. Então, se possível, deixe para fazer essa limpeza que não é tão necessária assim, né? Nas terças-feiras ou, né, evite um final de semana. Final de semana vamos aproveitar para curtir a família, né? Passear com seus filhos. Agora temos várias praças inauguradas pela cidade, né? E vamos deixar para fazer lavação de carro e calçados e a parte externa da sua residência, para quem estiver de férias, né? Deixar principalmente para as terças-feiras. Com certeza que não haverá uma falta de água tão agressiva nesse verão como nas edições anteriores, mas a gente tem que pensar sempre no próximo. E aproveitando, muita gente que relata a falta de água são pessoas que não têm caixa da água. Isso. Hoje o SAMAI fornece algum meio para que pessoas, especialmente de baixa renda, né, em situação de vulnerabilidade, consigam as caixas? Vocês ajudam a fazer alguma instalação, fornecem essas caixas? Esse programa já esteve em atividade alguns anos atrás, não teve muita adesão, mas estamos finalizando um projeto nesse sentido, um pouco mais facilitado para o cidadão, para que a gente subsidia a caixa da água e a instalação. Para todos os cidadãos?
para os cidadãos que estiverem, as famílias que estiverem cadastradas no CAD Único, aquele programa do governo federal, né? São pessoas com menor poder aquisitivo. Hoje, só para a gente ter ideia, hoje toda residência para receber o Habite-se, né? É o código de construção do município, desde o ano de 96, é obrigado a ter caixa d'água. Então a gente percebe todo dia que as pessoas que reclamam que estão sem água são pessoas que ainda não possuem caixa d'água ou que possuem algum equipamento ligado direto na rede, né? Então são as primeiras pessoas que sofrem com essa situação, porque, como eu falei antes, rotineiramente há algum rompimento, alguma necessidade de intervenção na rede, que ela precisa ser desligada por cerca de 2 a 3 horas, e essas pessoas são as primeiras a sentir. Quem tem caixa d'água, né, passa o dia tranquilamente, sem problema nenhum. E o SAMAI também tem vários canais para que as pessoas, né, relatem, né, algum problema, seja até de vazamento, ou então de falta de água, né? Tem também o WhatsApp, não é isso, presidente? Isso. No nosso canal principal é o número 115, né? Mas no verso da fatura, que a gente peça que toda a população se atenha, ali tem todos os nossos canais de atendimento para falta de água, manutenção, algum problema com a coleta de esgoto, de resíduos sólidos, o lixo, né? E também os parâmetros da qualidade da água, ouvidoria, né? As faixas de cobrança de consumo são informações valiosas que a gente pede que a população se atenha um pouco mais. E para a gente finalizar, pensando agora no próximo ano, né? O senhor está no primeiro ano como presidente do SAMAI e tem aí, né, da gestão do prefeito Egídio, mais 3 anos pela frente. O que tem de novidade para o próximo ano em relação ao SAMAI? Quais são os investimentos que a comunidade pode esperar? Tem alguma coisa que o senhor pode adiantar? Então, um exemplo é a ETA 5, né? A gente ficou com um processo ali 7 meses suspenso em razão de uma decisão do Tribunal de Justiça, em que um licitante entrou com mandado de segurança em desfavor do outro, e isso atrasou todo esse período ali em razão aguardando a decisão judicial de um desembargador. Há cerca de menos de um mês, né, o processo foi decidido, né, e retomamos essa obra. Então, uma previsão que era para se concretizar ali no mês de outubro, né, a gente estava planejando inaugurar a estação na abertura da Oktoberfest, né, como uma data comemorativa para a cidade, mas infelizmente houve esse atraso e a gente espera entregar meados de fevereiro, março do próximo ano. De qualquer forma, a gente aguarda que a Secretaria do Tesouro Nacional autorize que a gente contrate um empréstimo, né, possivelmente com a Caixa Econômica Federal, para a gente fazer uma nova ETA 2, né, uma estação que vai dobrar sua capacidade de produção da água. Isso no mesmo local? No mesmo local, né, a gente tem um espaço ali que já tá bem mapeado ali, né, a gente vai conseguir. E também uma tecnologia nova, né, que a estação já tem 50 anos de atividade, ela está cansada, né, a gente precisa intervir nela, fazendo uma nova estrutura, né, moderna, automatizada, mais acelerada. Isso vai custar na ordem de 150 milhões de reais. E a gente espera, no primeiro semestre do ano que vem, estar contratando esse financiamento e iniciar as obras. É uma produção de água que vai tranquilamente suprir a necessidade da cidade e o seu crescimento populacional nos próximos 20 anos. Presidente, muito obrigada pelas informações. Muito obrigado, estamos à disposição. Nós conversamos com o presidente do SAMAI de Blumenau, Alexandre de Vargas. 7h55, 7h55. E para quem está procurando oportunidades de emprego, Santa Catarina tem mais de 8.000 vagas abertas pelo Cine. Larissa Citatim. Santa Catarina tem 8.591 vagas de emprego disponíveis nas unidades do Sistema Nacional de Emprego, incluindo 405 oportunidades destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência. Os interessados podem consultar e se candidatar às vagas diretamente nas unidades do Cine Santa Catarina ou por meio do aplicativo Cine Fácil e do portal Emprega Brasil, mediante cadastro atualizado. Lembrando que o Vale do Itajaí é a região que concentra o maior número de vagas no estado, com 2.147 oportunidades, incluindo 118 vagas a PCDs. Só Blumenau tem 292 vagas, sendo 31 para PCD. 7h56, 7h56, e você já ouviu no Jornal da Manhã de hoje.
Doadores do Hemosc de Blumenau ganham isenção na área azul. Isenção vale por 3 horas e deve ser ativada no totem instalado dentro da unidade. Vereador de Itapema e ex-procurador da Lava Jato acionam justiça contra Lula por hospedagem em iate durante a COP30. E professor é preso, suspeito de abusar sexualmente de alunas em Gaspar e Pomerode. E daqui a pouco, no último bloco, você vai ouvir aqui na Jovem Pan. Praia Central de Balneário Camboriú terá areia peneirada a partir de segunda-feira. E tem ainda as notícias do esporte. Temperatura agora em Blumenau é de 20 graus. 7 horas 57 minutos. 7h57. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte. Ou visite proese.com.br. Você esperou e a Jeep surpreendeu. As ofertas da Black November Jeep deste ano estão imperdíveis. Olha só, Jeep Commander Longitude 2026 de 224.290 por 198.990 reais. Mais supervalorização do seu usado e pronta entrega. Oferta assim só existe na Black November Jeep. Vá a uma concessionária. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Que diferença um ponto faz? Ele pode ser o fim de uma fase ou o começo de uma grande transformação. Na FURB, o ponto final vira ponto de partida. Juntamos os pontos para você ir além. Aqui, o ponto de vista se amplia com conhecimento. E estamos no ponto exato entre o que você deseja e o seu futuro. Afinal, aqui é FURB e ponto. Saiba mais em ingressar.furb.br. Para alguns, Natal tem cheiro de receita especial e de rabanada saindo do forno. Para outros, tem cheiro de casa cheia, de criança animada, de família reunida. E para quem compra no Noi Market Shopping, o Natal tem cheiro de carro novo. A cada R$300 em compras, você concorre a um Jeep Commander, o SUV de 7 lugares mais desejado do Brasil. Natal Noi Market Shopping. Compre e concorra. A Seven Serviços é uma empresa especializada na gestão de serviços terceirizados com mão de obra de qualidade, eficiência e agilidade, proporcionando tranquilidade aos clientes com serviços de jardinagem, limpeza e conservação, zeladoria, portaria 24 horas, recepcionista, telefonista, agente de estacionamento, entre outros. Seven Serviços, terceirizando serviços e superando resultados com qualidade, eficiência e agilidade. Seven Serviços. Ligue e peça orçamento sem compromisso. 3323 1746. Motivar os professores a estudar, aprender e ensinar cada vez melhor começa com reconhecimento e continua com capacitação. Por isso, o governo de Santa Catarina está implementando a Escola de Formação de Professores e Gestores com foco na qualificação de aprendizagem e no desenvolvimento dos alunos. Nesse segundo semestre, já estão sendo selecionados e formados 150 especialistas que a partir do ano que vem vão realizar a capacitação inicial dos 36 mil professores da rede e a formação continuada de 6.700 professores de língua portuguesa e matemática e 2.000 gestores escolares. E o aluno, ele sente isso, né? Quando o professor ele discute ideia com os outros professores, ele tem mais ideias. Em Santa Catarina, ensinar é aprender e aprender é um projeto que recomeça todos os dias. Secretaria da Educação, Governo de Santa Catarina. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. FURB. Fazer a diferença é nosso ponto forte. Afinal, aqui é FURB. E ponto. Saiba mais em ingressar.furb.br. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. 8 horas, 1 minuto, 8:01.
E a Prefeitura de Blumenau abriu inscrições para uma oficina de graça que vai capacitar pessoas com deficiência a produzir, vender bolachas de Natal. A ação é da Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência e a ideia é incentivar a autonomia, empreendedorismo e também inclusão produtiva. As aulas acontecem entre os dias 25 de novembro e 11 de dezembro no Complexo Esportivo do SESI. São 2 turmas, uma de manhã das 8h30 da manhã às 11h30 da manhã e a outra à tarde da 1h30 às 4h30. As inscrições seguem até o dia 21 de novembro pelo formulário online da Prefeitura. E Balneário Camboriú inicia na próxima segunda-feira a limpeza e também peneiramento da areia da Praia Central entre o Pontal Norte e a Alvin Bauer para retirar resíduos expostos pelas obras da macrodrenagem. Máquinas e equipes manuais vão fazer o trabalho, que deve durar 10 dias. Usuários das quadras esportivas devem retirar redes e também as marcações até domingo. A ação integra o projeto de macrodrenagem, que já tem 40% da etapa norte concluída e terá ainda obras suspensas durante a temporada de verão. 8h02, 8h02. Pan Esporte. Oferecimento Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. E Oma Construtora. 25 anos construindo o melhor para você e sua família. Em jogo adiantado da 37ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras empatou com o Vitória em 0-0. Com o resultado, o Verdão diminuiu a diferença de pontos com o Flamengo, que perdeu para o Fluminense por 2-1. O Santos ficou no 1-1 com o Mirassol. O Grêmio fez 2-0 no Vasco. Já o Bahia perdeu por 3-2 para o Fortaleza. O Cruzeiro empatou por 3-3 com o Juventude. No Clássico Paulista, o Corinthians venceu o São Paulo por 3-1 e o Internacional venceu o Ceará por 2-1. 8h03, 8h03, e você ouviu no Jornal da Manhã desta sexta-feira. Prefeitura de Blumenau realiza adequação do sistema de nota fiscal eletrônica. Doadores do EMOSC de Blumenau ganham isenção na área azul. A isenção vale por 3 horas e deve ser ativada no totem instalado dentro da unidade. Blumenau abre oficina de graça para capacitar pessoas com deficiência na produção de bolachas de Natal. Com alta demanda no verão, Samar explicou intervenções para manter abastecimento em Blumenau. A Jovem Pan conversou com o presidente da autarquia, que trouxe as informações pra gente. E na saúde, ambulatórios gerais do Garcia, Velha e Topava terão atendimento neste fim de semana em Blumenau. Ultraprocessados já são quase 1/4 da alimentação dos brasileiros. Levantamento em 93 países mostra que o consumo aumentou em 91 nações. Também foi destaque no jornal dessa sexta. Vereador de Itapema e ex-procurador da Lava Jato acionam justiça contra Lula por hospedagem em iate durante a COP30. E Santa Catarina tem cerca de 199 casos de violência contra mulheres por dia e lança a campanha Aqui Não nas empresas. Professor é preso suspeito de abusar sexualmente de alunas em Gaspar e Pomerode. Você também ouviu, Santa Catarina se consolida como estado mais seguro do país no ranking 2025. E Praia Central de Balneário Camboriú terá areia peneirada a partir de segunda-feira. 8h05, 8h05, e termina aqui mais uma edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. De segunda a sábado, a partir das 6 horas da manhã, você fica bem informado aqui nos 88,7 FM. Uma ótima sexta-feira, bom dia e até mais. Fique agora com Rock and Pop na companhia de Isis Meurer. Bom dia, 8h05, 8h05. Você ouviu na Jovem Pan.